Bom, boa noite a todos. Hoje, dia 3 de maio de 2021, essa é a disciplina de empreendedorismo dos cursos de engenharia do IFC Campus Luzerna. Eu sou o professor Iushi. Hoje temos uma aula importante, uma aula ilustre. Hoje é a apresentação das primeiras ideias de negócio dos alunos dessa matéria. Nós fizemos um esforço concentrado no último mês para a geração de ideias e modelagem e maturação, né? Esclareço que essas ideias dos alunos são de criação deles, não existe influência direta do professor, tá? Evidentemente que nós temos um público interno aqui bastante capacitado, né? Tem muitos alunos já na sexta fase, sétima, oitava, já participaram de projetos de pesquisa, extensão, alguns já trabalharam, né? Alguns trabalham, inclusive, na indústria. Então, evidentemente que isso traz uma sofisticação maior para as ideias, né? Hoje nós temos a presença ilustre aqui do professor Ricardo Antonello, professor do IFC, e que atualmente é o coordenador do Polo Inovare, Polo de Inovação. Boa noite, Antonello. Alô, boa noite. Quer falar alguma coisa para os alunos aí, antes de começar? Só um minuto. Itamar. O Alô? Itamar Toneto, gente, é o coordenador... você quer falar, Antonello? Por favor. Não, me desculpe, eu estou com um problema aqui no ambiente aqui, mas assim, ó, eu estou com alguns alunos da minha disciplina de hoje, que eu já pedi para entrar na sessão aí agora, porque essa aula, professor, como o senhor coloca aí, que é fundamental, e é uma aula importante, eu não só concordo, como já havia falado isso para os meus alunos que estão ouvindo isso agora, porque existem aulas que são marcantes na vida acadêmica de qualquer aluno, e esse é o tipo de aula que talvez faça daqui surgir um ou mais empreendedores que vão ser empresários de sucesso num futuro que não pode ser um futuro próximo, vão sair da universidade ao invés de buscando emprego, gerando emprego, né? Então, é o tipo de aula que pode definir a carreira de uma pessoa, né? Então, tá de parabéns o professor por ter feito esse tipo de iniciativa, né, de chamar outras pessoas para avaliarem as ideias. Eu acho que isso é muito enriquecedor para os seus alunos e para os meus particularmente. Eu estou muito feliz deles poderem ver hoje aqui o que eu já falo nas minhas disciplinas, né, que é justamente da importância de você focar e pensar em ideias inovadoras, pensar no empreendedorismo, porque sem dúvida esse é o momento ideal para se fazer isso, né, na vida profissional da pessoa, que é no começo, né? Se for para arriscar, para abrir uma empresa ou para ter uma ideia de negócio, que seja o quanto antes, né? Então, mais uma vez, está de parabéns o professor pela iniciativa, a gente fica aqui acompanhando e à disposição. Perfeito, companheiro. Agradeço pelas palavras. O professor Antonello, um grande incentivador da inovação, né? Um detalhe, eu conheci a ITL em 2014 por obra do Antonello, não sei se você se recorda disso. Eu era professor recente aqui no UFC, foi ele que me levou lá para conhecer. Nem sei se ele se lembra disso, né? Ele organizou uma daquelas visitas. Itamar, o colega Itamar é o coordenador da Incubadora Tecnológica de Luzerna, essa entidade, creio que é o sentimento geral do IFC, tenho certeza que o professor Butzen depois vai falar sobre isso, mas é uma entidade irmã, né? Creio que sem a ITL, o campus Luzerna, em termos de empreendedorismo, eu falo com propriedade, que eu sou professor da disciplina, não seria nem 20% do que a gente tem hoje em volume de empreendedorismo. Por favor, Itamar, você quer dirigir alguma palavra para os alunos, antes de começar? Sim. Então, boa noite a todos. É uma alegria estar participando aqui com vocês. Me desculpe aí os de atraso, mas estou muito feliz de estar participando e gostaria de ter vocês, né, alunos, aí participando, trazendo um projeto para estar junto com a gente aí na ITL, desenvolvendo seus projetos, criando uma startup, que é muito importante para nós, né? É muito importante para o nosso ecossistema, né? Nós estamos aí com essa parceria IFC. Hoje nós temos um grande apoio do Polo Inovale, estamos dentro do Polo Inovale. Gostaríamos que vocês, alunos aí do IF, estariam conosco também, né? Estarem conosco aí participando trazendo a sua empresa e trabalhando conosco também, né?
Obrigado, professor, pela oportunidade, e estendo o convite a todos aí para fazer uma visita, conhecer o nosso espaço e tá vindo trabalhar aí com a gente. Vai ser uma grande satisfação em ter esses alunos aí com a gente também. Muito obrigado. Eu agradeço pelas palavras, agradeço pela disposição. Tamar é um grande parceiro. Agora, o comandante Budsen, gostaria que você fizesse suas colocações. Boa noite a todos, Tamar, professor Antonello, Iliushin e caros estudantes, né? É sempre um prazer participar desses momentos e me convidem sempre que for conveniente para vocês, porque de nossa parte sempre vamos dar um jeitinho na agenda aí para participar, não há dúvida nisso. O que já foi dito aí é o resumo disso. A direção geral do campus apoia irrestritamente todas essas ações. A disciplina de empreendedorismo por si só, ela já traz uma contribuição muito grande para a formação de vocês no curso, enfim. Mas mais do que isso, ela pode apontar para um novo horizonte. E a nossa região, ela está criando as condições para que o fortalecimento dessas ações encontre uma atmosfera favorável, encontre um terreno fértil, enfim, o termo que quiserem usar. Mas o ambiente favorável ao desenvolvimento de novos negócios, ele já está implantado na nossa região. O que nós estamos fazendo, Instituto Federal Catarinense, o NUESC, com a incubadora ITL, com a incubadora Joaçaba, com o Centro de Inovação, mais para frente, ainda mês que vem, eu acredito, nós já teremos o nosso espaço IFMaker, o nosso novo laboratório, novo espaço, junto à ITL, melhorando todas essas condições para favorecer isso. Então, não é mais tão distante como era uma vez. Muitas das dificuldades iniciais vão ser abrandadas por todas essas ações que já existem e que estão sendo construídas dia após dia, incessantemente, para viabilizar ideias novas. E elas vêm muito rápido, né? Eu imagino que vem pela frente hoje, e essas ideias, elas, né, dependendo da lapidação que tenham, já podem ser que esse mês que vem, já necessitem de tratamento, tomara que sim, e que possam ganhar mercado, virar negócio. Essa é a razão de existir da nossa instituição. A nossa missão, além de atuar com ensino, pesquisa e extensão, é atuar fortemente na região que a gente atua, promovendo o desenvolvimento regional. Não adianta de nada para a gente interferir na nossa região, sendo que todos os nossos egressos vão buscar oportunidades de trabalho ou empreendimentos fora daqui. Aí todo o investimento que foi depositado nessa região vai ser em vão. Então, parabéns aí pela iniciativa, professor, e vamos embora, vamos ver o que tem de novo aí, e a partir de agora somos espectadores. Obrigado. Muito obrigado, comandante. Bem, nós vamos iniciar a apresentação. Eu gostaria de fazer apenas algumas considerações de ordem prática aos três avaliadores, o Antonello, o Budsen e o Itamar. Nós não tivemos tempo de combinar isso. A gente depois delibera, né, sobre a avaliação. Eu queria só que vocês, se pudessem pegar um pedaço de papel, ou no celular mesmo, né? Quando os alunos forem apresentar, no primeiro slide vai ter o nome deles, eles vão se apresentar, e você coloca lá, fulano de tal, e aí faz as suas considerações, depois manda para mim, tá? E a gente hoje vamos só ouvir eles mesmo, beleza? Então, pessoal, parece que nós temos 6 ou 7 trabalhos já prontos aí. Eu vou começar em ordem alfabética. Se algum dos alunos tem algum impedimento contra isso, não? Começar em ordem alfabética? Algum de vocês queria começar primeiro? Então, Ayrton, sua apresentação está pronta? Sim, está pronta sim. Então, você está com a palavra aí, cara. Eu vou estabelecer um teto máximo de 10 minutos, mas não precisa chegar a 10. Se alguém quiser fazer em 5 minutos, tá? Não tem problema nenhum. É só porque já são 9h14, né? Senão não dá tempo da gente ver muitas ideias hoje. Certo? Fica à vontade aí, comandante.
Pode apresentar. Um minutinho só para compartilhar a tela. Então, todos estão vendo? Eu ouço, perfeitamente. Então, boa noite a todos. Venho cumprimentar o Butzen, ao professor Antonello, e também ao Itamar, e todos os colegas aí. E a minha ideia de negócio é o More Health, apelidado dessa forma. E ele é uma ideia muito simples. Então, o More Health, ele é um aplicativo voltado para pessoas idosas. Ele tem como objetivo, basicamente, auxiliar o consumo de medicamento de forma correta. Também monitorar a saúde e estreitar a relação entre médico e paciente. Essa foi uma das ideias que me surgiu, foi a ideia que mais teria público, assim. Teve outras ideias, mas a que mais teria abrangência seria essa. Então, questão de oportunidade, segundo o Conselho Nacional de Saúde, o Brasil está entre os 10 maiores consumidores de medicamentos do mundo. E segundo o IBGE, mostrou que em 2017 a população de idosos era 30,3 milhões. Sendo que, como todo mundo sabe, a grande maioria de pessoas idosas faz uso de um ou vários medicamentos de uso controlado. E estudos da cronofarmacologia, eles mostram que o horário que você toma um devido medicamento, ele pode aumentar muito a eficiência do medicamento, ou caso você tome num horário que não seja correto, ele pode provocar vários efeitos colaterais, inclusive a morte do paciente. Então, a oportunidade seria, querendo ou não, melhorar a qualidade de vida voltado para a pessoa idosa, no caso. Então, a proposta seria, ele é um aplicativo muito simples, muito intuitivo, que ele seria pré-programado pelo médico. O médico ele iria definir quais medicamentos e quais os horários que o idoso deverá tomar esse medicamento. Isso vai facilitar o consumo correto. E também o aplicativo ele poderá ser monitorado pelo médico e também por uma terceira pessoa pré-programada, que pode ser um filho ou uma filha do idoso, né? O médico ele poderá estar ligado com vários pacientes, ou seja, primeiramente pensando numa rede privada e depois pensando em ampliar para a rede do SUS. Então, cada médico que é responsável, digamos, por N idosos, ele estaria em contato diário com cada um desses idosos. Não teria que esperar o retorno de uma consulta, por exemplo, para trocar informação com um idoso. Então, o aplicativo também ele contará com uma central de dados com perguntas frequentes que irão auxiliar o idoso em caso de dúvidas. Uma agenda de monitoramento, onde o idoso poderá anotar algumas variáveis diárias, como a pressão arterial, qualidade do sono e demais variáveis. E o aplicativo também contará com um botão SOS, onde o idoso ele pode fazer um contato com o responsável em caso de alguma emergência também. Então, o diferencial inovativo seria que o médico, ao receitar o medicamento para idoso, ele iria colocar um QR Code ou a própria código de barra da caixa do medicamento. Aí o próprio médico irá fazer a programação do devido horário que cada medicamento deve ser consumido pelo idoso. Quando chega no horário, o aplicativo irá disparar um alarme, e o alarme ele só será desativado quando o idoso fizer a leitura do então QR Code ou então do código de barra. Também o aplicativo ele irá fazer a contagem do medicamento. Está faltando
3 comprimidos, 4, ele irá avisar previamente quando deverá ser adquirido uma nova caixa do medicamento. E essa contagem, essa vai avisar, pode avisar também o responsável, que poderá fazer a compra do medicamento se necessário. O aplicativo também ele irá enviar uma mensagem para o responsável caso o idoso deixe de tomar o medicamento no dia, ou então deixar de tomar em 2 dias, por exemplo. Isso será pré-programado. Então, atualmente existe um aplicativo chamado Caixa de Remédio, que ele faz essa função de alarme e de escanear o código de barra do medicamento. Mas ele não tem nenhuma interface entre médico e paciente, ele é simplesmente um aplicativo que dá horário e tem a leitura do código de barra, mas não tem nenhuma interface com o médico. E esse aplicativo também ele é gratuito, mas porém ele só está disponível no sistema iOS. E também os demais aplicativos que seguem essa linha de monitorar a saúde, ele funciona somente na forma de alarme, ou então funciona na forma de monitoramento. Não existe, até então, nenhum aplicativo que junte os dois, que seja essa forma de controlar e também de monitorar a saúde do idoso. E, além disso, fazer essa interface, esse meio de campo entre médico e paciente. E, basicamente, é isso a ideia. Perfeito, comandante. Agradeço pela apresentação, parabéns. Ficou ótimo, tá? Eu percebi que você ainda fez um incremento aí, né, na ideia. Não esqueça de colocar essas novidades lá no formulário do Google Forms, Sim. por favor. Beleza? Certo. Agora vamos para o Arthur Laureano. Boa noite, estão me ouvindo? Perfeitamente. Vou compartilhar a apresentação aqui, só um segundo. Tá aparecendo a minha apresentação? Sim, perfeitamente. Tá vendo? Boa noite a todos. Vou apresentar aqui agora minha ideia de negócio. A apresentação está bem humilde aqui, mas vou tentar fazer um pitch rápido aqui. Acho que não está passando aqui, viu? Aí foi. Qual que é o nome da minha ideia, né? Por enquanto, minha ideia se chama Legal Capital Connection. E o que seria ela, né? Seria uma plataforma de compra e venda de ativos de crédito judicial, com foco em processos de baixo valor, né? Promovendo liquidez para esse ativo e aumentando o acesso desse ativo para investidores pessoa física não institucionais. O que seria um crédito judicial, né? Um crédito, ele, para quem não sabe, nada mais é do que um direito que você vai receber ali no futuro, né? Com valor financeiro, né? E um crédito judicial, ele nada mais é ali do que um crédito que você tem, por exemplo, quando você processa uma empresa, lá você comprou um produto, a empresa entregou um produto errado, aí você fez a reclamação e a empresa não atendeu direito, e aí você entrou com o processo, aí às vezes você ganha um processo, só que esse é um processo de baixa causa, né? Um processo às vezes tipo 5 mil, 4 mil reais. Eu fiz um estudo de mercado aqui e o Brasil ele possui mais ou menos 78 milhões de processos aguardando sentença, né? Hoje em dia, não é possível você utilizar esse processo como um colateral para você, por exemplo, pegar um empréstimo no banco. Então, às vezes você vai receber um processo, por exemplo, de 10 mil reais daqui a 8 anos. E você quer usar esse valor ali para reformar a sua casa. Só que você não consegue chegar no banco e pedir um empréstimo com juros mais baixos, né? Utilizando isso aí como garantia. Você tem que pegar, muitas vezes, um cheque especial ou um crédito consignado, né? Hoje em dia, é possível se vender créditos judiciais, né? Só que os créditos judiciais que são vendidos, normalmente são créditos de alto valor, né? As empresas, acho que até um tempo atrás, o Grupo Pão de Açúcar estava vendendo um processo que ele entrou contra o governo, e existem fundos, né, que compram esses créditos em empresas, só que
normalmente são para valores muito elevados e eles dão um spread muito alto, né? Então, às vezes o cara, tipo, quer cobrar 30% de desconto ali do valor que você vai receber. E é aquilo, não existe liquidez para processo de pequenas causas. Você não consegue vender um processo de 5 mil reais. Se você for vender, o cara vai querer te dar 2 mil reais ali no seu processo só. As taxas de juros no mundo estão ficando cada vez mais baixas. Isso aí está aumentando a demanda por investimentos, né? Muita gente investia em renda fixa durante muito tempo. E o número de investidores vem aumentando cada vez mais no Brasil e no mundo. E os investidores eles estão buscando novas alternativas de diversificação, e hoje em dia não existe uma plataforma para pequenos investidores comprarem, né, créditos judiciais. O único jeito hoje de você comprar é através de um FDIC, e é aquilo, é só para créditos de alto valor, né, que o fundo ele vai comprar créditos de empresas. A solução seria criar uma plataforma de compra e venda desses créditos judiciais. A plataforma ia funcionar basicamente assim: qualquer pessoa poderia cadastrar ali o seu crédito, ali o seu processo, e daí haveria uma análise, né? Aí, nessa análise, a gente ia ter o risco da sentença, né? Então, às vezes, já existe uma jurisprudência, você já sabe que aquele crédito, ele vai ser, aquele processo, ele vai ser, fugiu a palavra agora, mas que ele vai ser, vai dar a sentença lá, né, esperada. E daí também fazer uma análise do prazo, mais ou menos médio ali de pagamento, que seria basicamente a duration ali do título, e também a capacidade de pagamento da contraparte, né, que vai ter que pagar o processo. Então, às vezes você processa uma empresa lá, só que a empresa quebra, né, então você nunca vai receber esse crédito. Então, existe esse risco aí do pagamento, né. Sem contar que você vai ter um menor spread, porque aí o comprador interessado, ele vai dar ali uma oferta, e daí o vendedor, ele decide se aceita ou não. E ao final disso, a plataforma, ela cobra ali um spreadzinho para poder ser remunerada por isso. Diferencial inovativo. Hoje no mercado só existem empresas que compram crédito judicial de alto valor, né, e com altas spreads que eles cobram. Então, eu vi aí matérias onde diziam que as empresas cobravam até 30% de desconto no crédito. Hoje em dia não existe uma plataforma para o investidor pessoa física comprar esses créditos, ele só consegue comprar através de um FDIC, né, essa classe de ativo. A plataforma iria promover o aumento da liquidez desse tipo de ativo, que é esse lance que a pessoa não consegue, às vezes, usar esse dinheiro para fazer o que ela quer, né? Então, você vai receber um processo daqui a 20 anos, às vezes a pessoa precisa do dinheiro hoje e ela não consegue vender, né? Sem contar que vai incentivar investimentos e destravar capital na economia, porque é isso, às vezes a pessoa quer trocar de carro, só que ela precisa pegar um juros, pegar um empréstimo. Fazendo isso, não, você consegue destravar valor, porque muita gente tem esses processos, né, de baixo valor, ela começa a receber esse dinheiro hoje, esse dinheiro já vai entrando na economia, a pessoa vai comprando ali uma coisa para reformar a casa, comprar um computador novo, né, sem contar a carga de dados que essa plataforma ia ter sobre os usuários, né? Então, se a plataforma sabe que eu, por exemplo, tenho comprado títulos, eu estou usando a palavra títulos, né? Mas não são títulos. Mas se eu tenho comprado esses títulos de crédito, por exemplo, 50 mil reais comprando esses títulos, para um banco, essa informação ela é muito valiosa, porque ele consegue ter um perfil melhor meu, né, de risco e tal, e ele consegue aumentar a carteira dele de crédito, né, fornecendo para os seus clientes. Basicamente, essa é a ideia por enquanto. E é isso. Agora eu vou abrir para perguntas ou considerações daí dos professores e dos alunos. Arthur, parabéns, cara, você apresentou muito bem, viu? Gostei do refinamento que você fez aí também. Eu estou sendo um pouco grosseiro de não abrir para os colegas comentarem agora, porque tem um número elevado, mas eu peço para o Antonello, o Butz e o Itamar para anotar, e no final a gente dá uma repassada rápida, senão não vamos conseguir encerrar, tá, Arthur? Não leva a mal, não. Com certeza que o Antonello deve estar muito interessado nessa ideia sua aí, que ele gosta, né, do mercado, de capitais. Vamos passar agora para Bianca. Está pronta aí, Bianca? Boa noite. Sim, deixa eu arrumar para apresentar.
Enquanto a Bianca apresenta a tela, aí, professor Ilhucho, eu estava aqui falando esse símbolo de puf, minha cabeça explodiu aqui, né? Porque assim, eu jamais iria imaginar que o Arthur ia trazer uma ideia relacionada ao mercado financeiro aqui. E aí, assim, ó, o Itamar está acompanhando aí, ó, só para fazer um comentário rápido, né? Itamar, lembra que a gente participou de uma reunião semana passada falando que vai ter uma incubadora em breve lá em Campos Novos e outras incubadoras na região, o que é muito positivo. Mas não sei se tu lembra, Itamar, que a gente falou justamente da importância de ter lá, no caso de Campos Novos, a universidade junto lá, né? Lá é a UNOESC, lá não tem Instituto Federal. Se tivesse, teria que ser parceiro também. Mas tu veja, né, Itamar, olha quantas ideias fantásticas que nós temos que podem virar negócio e que vêm, assim, dos nossos alunos que estão na engenharia, nos cursos técnicos e tal. Então, assim, não tem como a gente não ter como parceiro no ecossistema de inovação a universidade, né? Quando eu digo universidade, são as instituições de ciência e tecnologia, né? Então, olha só quanta coisa bacana aí que o professor Ilhucho e seus alunos estão trazendo, né? Só para salientar o meu entusiasmo em ver tantas ideias, só as duas primeiras aí já fantásticas, né, professor Ilhucho? Então, só reforçar meus parabéns aí para você. Obrigado, comandante. Bianca, fique à vontade. Você Então, e o Igor, né? boa noite a todos, eu sou a Bianca Eu sou o Igor. e hoje a gente vai apresentar sobre o Pet Care, que ele é um aplicativo com foco no bem-estar e no cuidado animal, e aliado à tecnologia, é possível monitorar seu pet através de um dispositivo móvel, garantindo assim que ele tenha uma interação, a alimentação e também uma forma de alegrar o seu pet de onde você estiver. Segundo pesquisas realizadas pela Ambipet, o Brasil é o segundo país em número de população de cães, gatos, aves canoras e ornamentais, e é o terceiro em animais de estimação diversos. Esse setor de animais, ele vem crescendo muito nos últimos anos, e em 2018 ele apresentou um faturamento de 20,3 bilhões de reais, o que representa 0,36% do PIB nacional. E possuir um aplicativo que ajude no monitoramento do seu pet é um diferencial, pois você pode controlar a alimentação, a troca de água e o gasto de energia com apenas alguns cliques. Então, falar um pouco sobre a solução, né? A ideia consiste em um conjunto de dispositivos de acesso remoto, né, que possibilitem interação, controle da alimentação, como a Bianca disse, e entretenimento dos pets, né? Através aí da implementação de alimentadores e bebedouros automatizados, que fazem essas considerações necessárias, né, de acordo com as condições do pet, sobre se ele come mais, se ele come menos, quais horários que ele come, né? Aí ele reúne essas considerações e faz um retorno para o dono do pet. Também de brinquedos inteligentes, né, que possam aí ser controlados de forma remota ou até mesmo pré-configurados aí pelo aplicativo interativo. Pode passar, Bianca. Obrigado. Quanto ao diferencial, né, apesar de já haver soluções similares aí no mercado atual, a proposta traz a ideia de um sistema de tecnologias integradas, né, que seria justamente o ponto de diferente do nosso trabalho. Que seria pelo conjunto de ferramentas, né, que pode ser controlado e monitorado de forma prática e não dispersa, que seria o que acontece aí com os dispositivos disponíveis no mercado hoje, através aí do desenvolvimento de um aplicativo que possibilite essa integração de sistema usuário, né. E, no geralzão, assim, o resultado seria a possibilidade, né, da instituição de uma rotina para o pet, assegurando mais qualidade de vida para o animal e mais conforto para os donos. Seria basicamente isso. Perfeito, cara. Parabéns a vocês dois, viu, Bianca? Ficou muito boa a apresentação. Muito boa. Eu peço também que vocês, esses refinamentos que vocês fizeram, coloquem de novo lá no formulário, essa versão nova, por favor. Tá? No final, a gente faz as considerações, viu, professores? Agora, Brena. Tá aí, Brena? Deixa eu ver se a Brena está aqui na sala. Brena está aí. Você já pode apresentar, Brena? Você quer passar a vez? Brena deve ter de beber água, né? Carolina, quer apresentar? Opa, vamos sim. Por favor, fique à vontade. Um momento só, professor.
Enquanto ela apresenta lá, alguém quer fazer uma consideração aí? Butzen, Tamar, Antonello? Antonello, você veja a demanda que nós temos de Professor, obrigado. programação em aplicativo. Não sei se você se recorda, se o Butzen se recorda, a esposa do Gesser, durante 2 ou 3 semestres, ela dava curso de programação para, esqueci o nome do sistema operacional do celular, Samsung, como chama? Android, né? Android. Em 2014, 2015, a Cristiane, né, que ela chama, Pelegrini, ela deu aí 2 ou 3 turmas de programação para Android, cara. É uma demanda que eu tenho, na verdade, nessa disciplina, já tem tempo aí, porque sempre aparece essas ideias relacionadas com aplicativos, né? Tem que resolver isso aí. Nesse sentido, assim, ó, é uma preocupação da região, tá? Nós estamos com um apagão de mão de obra de programadores. Eu conversei com o Itamar esses dias sobre isso, né? Itamar tá aí, sabe disso também. Todas as nossas empresas aí do ecossistema de inovação precisa. A gente já fez uma parceria com o Senac, que vai ter um curso gratuito para programadores, é um curso de 1 ano e meio, mas a gente sabe que não podemos esperar 1 ano e meio. Então, assim, ó, eu particularmente estou fazendo o seguinte, tá? Eu estou mentorando de forma gratuita alguns alunos. A gente pegou um curso de Flutter, que é a última tecnologia do Google para programar aplicativos para Android e para iOS também, que é o iPhone da Apple, né? E assim, os alunos estão fazendo os cursos pela internet, é um curso de R$35, tá? Que é só comprar o curso, começar a fazer, e as dúvidas eu fico à disposição uma vez por semana para tirar as dúvidas. E essa mentoria, né, eu cobro R$5.000, mas aí para os alunos que são aqui do ecossistema, aqui da região, eu faço de graça. Tá? Então, vou te procurar depois, então, com a lista já qualificada, tá? Da nossa necessidade aí. Meus alunos que estão aí, eu já fiz essa proposta para eles aí, tá? Então, para quem quiser também da tua turma aí, eu estou à disposição. Depois me manda um WhatsApp aí, o professor Ilúcio tem o WhatsApp. Eu mando o link do curso na Udemy, você compra o curso, R$35. Para quem não tem condições de comprar o curso, me manda. Eu acabei de pagar ontem o Pix do curso para um aluno, faço questão, porque esse aluno eu tenho certeza que vai se desenvolver e vai depois gerar uma série de outros negócios aí para a região, tá? Como mão de obra para empresas ou abrindo a própria empresa. Então, galera, assim, ó, programação precisa muito na região. Quem tiver interesse, quem gostar de programar, invista nessa profissão, porque sendo engenheiro, não sendo técnico, não importa, tá? Você consegue desenvolver muita coisa aprendendo programação nos dias de hoje. Agradeço, comandante, mas depois eu vou te procurar de verdade, tá? Para a gente conversar sobre isso aí. Fique à vontade aí, menina. Pode começar? Tá bom. Boa noite, gente. Quem fala é a Lorena. Vamos apresentar o trabalho da disciplina de empreendedorismo. A Lorena e a Maria Carolina. Pode passar. Bem, nosso projeto se trata de TA Soluções. TA seria a sigla para tecnologia assistiva, no qual iríamos fazer próteses sob medida de qualidade e com preço reduzido. A TA Soluções seria uma empresa que trabalha no setor de tecnologia assistiva, onde iríamos especificamente criar um projeto e realizar produções de próteses de membros superiores e inferiores, de membros inferiores e superiores impressas, assim barateando o custo final do produto. O problema, bem, de acordo com o IBGE, 2,3% da população brasileira possui algum tipo de deficiência motora. Segundo os dados da OMS, 70% delas decorre de diabetes, porém no Brasil, eles têm uma ordem um pouquinho contrária. A primeira principal causa para deficiências motoras seria traumas, né, como acidente de trabalho. A segunda seria através de acidentes de trânsito, e a terceira ficando com as diabetes. O mercado de próteses mioelétricas se encontra em constante desenvolvimento. O Brasil possui uma grande demanda reprimida em relação a produtos de qualidade, customizados e com preço acessível para o cliente final. No caso, próteses... Perdão, gente, estou um pouquinho nervosa. Eu vou voltar um pouquinho. Tudo bem. Você está apresentando muito bem, viu, Lorena? Desculpa. O mercado de próteses mioelétricas se encontra em constante desenvolvimento, no qual são realizados diversos testes para apuração do sinal, como que vai ser feita a leitura desse sinal e passado e captado, como será trabalhado ele
no produto final. O Brasil possui uma grande demanda deprimida por produtos de qualidade, customizados e com valor acessível para o cliente final. Com isso, com essa ideia, buscamos dar uma oportunidade para os brasileiros conseguirem um produto que lhes dê conforto, segurança e mobilidade, além de um preço reduzido para ele. Pode passar, Carol. Carol. Ô, gente, desculpa aí, eu não sei usar as coisas direito. À vontade. Tá. Quer apresentar de novo? Não, já não tá apresentando? Não. Não, saiu, Carol. Não. Desculpa, Saiu. gente. Esse pessoal de problema, TI que querida. não sabe trabalhar, né? Complicado. Tá tudo certo. Tudo Você certo. tá entre né? amigos aqui. Não, eu tô brincando, professor. Tá, como a Lorena falou, o desenvolvimento são de próteses, tanto de membros superiores como inferiores. A gente vai usar a tecnologia mioelétrica. Tá, mas o que é a tecnologia mioelétrica? Vamos supor, a pessoa ela perdeu uma parte do braço. A tecnologia mioelétrica, ela permite com os sinais que os músculos emitem, mesmo interrompido, as próteses conseguem capturar, a parte mioelétrica consegue capturar esses sinais e transformar em movimentos, conforme a parte eletrônica e mecânica é desenvolvida, né? Tá. E com a ideia de prótese mioelétrica, mas a manufatura aditiva, a impressão, a ideia é reduzir o preço, como já foi falado, tornando mais acessível para a população brasileira. Tá. Como eu mencionei antes, as tecnologias são manufatura aditiva e a tecnologia mioelétrica, como já explicado. Professor, eu posso mostrar um vídeo? Fique à vontade, querida. Vídeo rápido, né? Eu falei muito rápido, né? Desculpa. Não, o vídeo é rápido? O vídeo é rápido. É bem curtinho. Conseguem ver a tela do YouTube? Ótimo. Tá. Como eu vou explicar já? Como vocês vão observar, a ideia é que ele está mostrando onde que seria a parte que emite os sinais do músculo, a região, que vai se transmitir. Vou passar um pouco mais para frente, para vocês ver essa parte aqui. A região do músculo emitindo o sinal, e essa parte que ficaria os sensores. Os sensores iam transmitindo para a parte eletrônica da prótese para realizar a movimentação desejada pelo usuário, no caso. Essa é a nossa ideia de projeto. É isso aí. Eu não sei se eu tô confusa. Muito bom. Vocês me deixaram bastante orgulhosos, tá? Fiquem tranquilos. Deixa eu dar um pitaquinho aqui. Fique à vontade, comandante. As ideias até agora aqui já valeram a noite. Mas para ambas aí, para todos até agora, né, que vão precisar de orientação, né, e o Yushin depois pode fazer um encaminhamento aí para professores da área, né, e não sei se já as meninas estão acompanhando, mas o nosso colega professor Ribas está retornando nesse semestre aí, né, para as atividades normais no campus, e o doutorado dele foi muito em cima do desenvolvimento dessas tecnologias, né, com relação à captação e emissão desses sinais, e ele tem já trabalhos bastante interessantes nisso, né. Acredito que aí seja o casamento, né, da tecnologia aditiva de materiais, né, a produção das próteses em si, mas que vocês conversem com ele aí depois para ver alguma coisa relacionada à tecnologia em si, de captação e emissão de sinal para comando desses movimentos, né? Mas parabéns aí pelo insight de vocês. Agradeço pelas considerações, comandante. Lorena, Carolina, se vocês me permitem, só para os professores terem essa informação, né? A gente fez o estudo de mercado e as meninas
encontraram fontes que mostram que uma prótese dessa, ela é vendida mais barato, a prótese mais barata aí, acima de R$10.000. A ideia era produzir e colocar à venda a um preço de R$3.500 uma prótese. Então, com isso, ia conseguir ampliar bastante o potencial de venda, né? Porque existe uma demanda reprimida muito grande no Brasil. As pessoas não têm R$10.000 para pagar uma prótese, né? Sim, no caso dessas próteses que o senhor está falando, professor, seriam próteses mecânicas rígidas, não com movimentação. Sem a movimentação de acordo com a musculatura, sem a sinapse dos sinais. Pode responder, comandante. Não, tranquilo. Nesse caso, elas só fariam os principais movimentos sem a interação, né? Então, mas, enfim, a evolução, eu acredito que o objetivo seja, daqui a pouco, tentar soluções mais baratas, né, para que qualquer camada da população pudesse acessar, né? Sim, o objetivo do projeto em si é baratear esse custo, né? Porque a gente pesquisou qual é o preço final dessas próteses mioelétricas e nós não compramos, na verdade. Tudo para fazer orçamento. Mas acredito eu, devido à complexibilidade do estudo e do custo do material em si, acredito que vai ficar um valor bem elevado. A gente pega de referência as próteses já existentes no mercado, no caso das próteses só mecânicas, que não possuem esse aditivo a mais, né, da leitura do sinal, da captação do sinal. Mas esse seria o objetivo do projeto, tentar criar uma prótese mioelétrica com valor final mais barato, de acordo com a impressão dessas peças, das peças mecânicas, no caso, né, sem retirar os estudos da captação dos sinais do produto final. Certo. Perfeito. Não, Agradeço, viu, meninas? Obrigado. Agora é o Daniel. Tá com tudo pronto aí, Daniel? Sim, tudo certinho. Só vou apresentar aqui a tela. Conseguem ver aí a apresentação? Sim, perfeitamente. Sim. Ok, obrigado. Meu nome é Daniel Godoy, eu sou da turma de 2019. Então, vou começar aqui apresentando minha ideia, se chama P2P English. Ele é um aplicativo, né, para explicar um pouquinho melhor. O nome P2P, ele vem de duas ideias. Seria person to person, que seria pessoa para pessoa. Então, o estudo ele seria feito entre pessoas mesmo, sem intermediário, e practice to perfection, que ele significaria que a prática leva à perfeição, no caso, que a gente teria que praticar mais. Então, o objetivo do P2P English é ele ser um aplicativo para reunir e conectar estudantes e falantes de inglês, né? E a finalidade é que essas pessoas elas venham estar praticando e exercitando esse idioma. A oportunidade de mercado, o tamanho do mercado, eu fiz, segundo um estudo de 2019, se eu não me engano, tem mais de 10 milhões de brasileiros que falam a língua inglesa. Isso daí só tende muito a crescer, porque o mercado tem demandado cada vez mais inglês, né, a globalização, as pessoas também viajando para fora, recebendo turistas, então esse número de falantes de inglês tem aumentado, né, muito. E aqui eu citei os principais métodos que as pessoas hoje aprendem inglês, seria na escola, cursos de inglês, sejam eles presenciais ou online, intercâmbios, ou os métodos de aprendizagem pela internet, seja vídeos, livros, entre outros métodos. E assim, sobre esses 10 milhões de brasileiros que falam inglês, esse é um número baixo, ele representa mais ou menos 5% da população, e essas são pessoas assim que têm alguma noção ou contato com a língua, mas da população que realmente é fluente ou é avançado no inglês, é menos de 3%. Então, por quê? Por que as pessoas no Brasil não falam inglês? Por que a gente tem essa dificuldade? Então, segundo um outro estudo que eu vi, uma das dificuldades é que o inglês ensinado nas escolas ou nos cursos de idiomas, ele não oferece o necessário para o estudante se desenvolver ou chegar na fluência. O tempo de contato com a língua é muito pequeno. Então, coloquei aqui que uma necessidade dos alunos é exercitarem essas habilidades em horários desta classe. Então, eles vão ter um tempo de contato com o inglês muito maior e vão ter um aprendizado bem mais eficiente, né?
Assim, podemos pegar o exemplo do português, a gente está falando todo dia, né? E o inglês, às vezes, as pessoas fazem aula ali uma vez, 2 vezes por semana e depois não tem mais contato. Aí fica difícil para a pessoa realmente aprender a língua. E outro problema é que mesmo a pessoa, depois de ela já ter atingido um bom nível de fluência, um nível avançado aí do inglês, ela não tem como continuar praticando a língua, porque tudo que a gente para de praticar, a gente vai esquecendo, vai desaprendendo de uma certa forma. E com o inglês é a mesma coisa. Então, mesmo que a pessoa já tenha um nível mais elevado, seria interessante que ela continuasse praticando o inglês. E num custo baixo, né? Até para ela não ficar tendo um custo, continuar a vida inteira pagando um curso que tem um custo meio elevado. Então, o que seria a solução apresentada? O que seria o aplicativo? Seria um aplicativo de baixo custo, né, mensal, e que a pessoa iria, o estudante lá iria fazer o seu cadastro, nesse cadastro ia conter as informações pessoais dele, e algumas informações como o nível de influência da pessoa, ia ter um teste para detectar o nível de influência, os gostos e interesses, ou seja, o que a pessoa tem interesse de conversar, e os horários de disponibilidade para a pessoa estar conversando também. A partir disso, seriam reunidos, seriam agrupados os alunos e as pessoas que têm um nível de fluência, interesse, horário e disponibilidade similares. Então, seriam criados aí grupos ou comunidades virtuais para estudo e conversação no inglês. Aí a pessoa vai poder estar se conversando por mensagem, por áudio ou por vídeo, para que essas pessoas estejam praticando entre si a língua inglesa, elas estejam conversando, estejam fazendo chamada de vídeo, se mandando áudio, para pessoas estarem conversando em inglês num tempo bem maior, para não ficar somente naquela parte gramatical ou mais teórica do curso, mas que ela possa estar conversando e focando em situações cotidianas também, uma conversa entre pessoas do inglês mesmo. E para melhorar, né, para otimizar essas conversas, ainda o aplicativo ele disponibilizaria conteúdos focados nos interesses de cada pessoa. Por exemplo, alguém falou lá que gosta de carros, então a gente disponibilizaria notícias sobre carros para eles estarem conversando, ou sobre tecnologia, sobre um celular novo que lançou, política, algo assim, para que as pessoas realmente tivessem uma conversa mais otimizada e pudessem estar desenvolvendo o inglês ali. Ainda, né, o usuário do aplicativo, eles poderiam receber alguns materiais e conteúdos explicativos bem rápidos, como textos, gravações, atividades, para que nos horários de folga deles, eles possam estar exercitando inglês. Porque outro motivo que às vezes as pessoas dizem que não estudam esse idioma é por falta de tempo. Então, assim, em qualquer tempo livre, 10 minutos que a pessoa tem livre, ela pode ali resolver uma atividade, ver um vídeo, exercitar suas habilidades para ela estar praticando mais tempo. Qual que seriam os diferenciais dessa plataforma? Primeiro, um diferencial competitivo, né, em relação aos cursos de inglês ou ao estudo do inglês através da internet, é o custo-benefício, porque com uma assinatura mensal ali de baixo custo, o usuário ele vai ter acesso a um método muito cômodo e muito eficaz para ele praticar o inglês. Então, ele vai desprender um valor ali muito baixo e vai estar podendo praticar o inglês com centenas ou milhares de outros alunos para poder estar conversando em inglês, né? Outro diferencial ali inovativo é essa questão do person to person, que é assim, você não precisa do intermediário, então o estudo, a conversação nesse idioma vai ser entre os próprios alunos. Você não precisa ali de um professor que tem um custo às vezes mais alto. Então o próprio aluno ele vai estar desenvolvendo situações do dia a dia, do cotidiano, conversando com outros alunos sobre interesses em comum que eles têm. E outra coisa de diferencial, assim, de inovação seria essa questão da practice to perfection, que é o quê? Quanto mais você praticar, mais você aumenta teu nível do inglês. Então, como eu disse, se você estudar inglês só 1 ou 2 horas por semana, vai ser mais difícil para você atingir um nível elevado. Mas aí, nesse aplicativo, você pode conversar com pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, da mesma forma que você manda uma mensagem no WhatsApp, você pode mandar uma mensagem, ouvir o áudio em inglês. Então, você vai estar todo o tempo praticando, o que vai melhorar muito o teu aprendizado. Então, seria mais ou menos essa a ideia. Obrigado. Parabéns, cara. Apresentou igual apresentador de televisão. Parabéns mesmo. Agora, Eloir e Hoffers. Estão prontos aí, vocês dois? Boa noite. Boa noite. Boa noite, comandante. Vou compartilhar aqui a apresentação. O Hoffers, gente, ele e o Eloy estavam com um grande problema aí, nervosos, há umas 3 semanas atrás, desesperados, sem saber qual ideia que ele usava na matéria, porque eles tinham 5 ideias. E realmente eram ideias muito boas, né? Aí eu expliquei para ele que isso é um problema ótimo. E aí ele, acho que entendeu que não estava ficar tão chateado. Fica à vontade aí, esses dois.
Então, boa noite a todos. Estão vendo a minha apresentação? Sim, estamos vendo. Ok. Sua voz está um pouco baixa para mim. Tá, deixa eu aproximar o microfone aqui. Então, eu sou o Rofes, o meu parceiro aqui de equipe é o Eloir. A gente é da turma de automação 2017. Eu vou apresentar aqui a nossa ideia. Nossa ideia é fazer um sensoriamento no plantio de grãos, desenvolver um sistema de monitoramento no depósito de sementes durante o plantio para evitar prejuízo e ter um plantio mais homogêneo, para depositar a quantidade certa de grãos e ter o espaçamento correto de um grão para o outro. Problema. Aqui a gente, quando vai fazer o plantio, usando uma plantadeira mais antiga, uma que não tem um sistema de monitoramento, às vezes ela pode entupir, porque o grão sai por um canal, e esse canalzinho pode ficar entupido, porque pode cair mais de um grão, ou pode cair uma pedra, alguma coisa assim, e ficar entupido, e o operador da máquina, do trator, no caso, ele vai passar reto e não vai, e só lá na frente, que quando ele fazer uma pausa, assim, que ele vai ver que não foi depositado semente em algumas covas, ou em várias, dependendo de onde aconteceu o entupimento, né? Aí o nosso sistema, ele faz o seguinte, ele calcula a distância entre uma semente e outra para ter um plantio uniforme, e ele avisa também para o operador de máquina se não teve o depósito de semente. Por exemplo, o sistema entupiu, não caiu a semente, opa, dá um aviso. Aí a pessoa vai lá e faz a manutenção, o desentupimento ali do canal. Esse é o problema, assim, a ideia do nosso produto junto do problema. Porque é muito comum você estar plantando e daí pega uma plantadeira um pouco maior com mais linhas, aí não dá para ficar monitorando o tempo todo, operar o trator e monitorar ao mesmo tempo o depósito das sementes, né? A gente sabe que a agropecuária é responsável por 26, entre 20 e 26% ali do PIB brasileiro. Só em 2020 foi 26,6% e teve uma exportação que chegou a 101 bilhões de reais. A gente também sabe que a frota atual de trator no Brasil é de 950 mil unidades e a gente tem uma venda aproximada de 40 mil unidades por ano. E muitas pessoas que têm o trator também têm a plantadeira, que dá para ser feito esse sensoriamento, essa automação ali na plantadeira. Boa noite. Dá para me ouvir bem? Então, a descrição do nosso produto é o seguinte: a gente pensou em fazer o sensoriamento de baixo custo, né, para facilitar a vida de todo mundo, não só do grande produtor, também do pequeno e do médio. Vai ter o sensor que a gente vai instalar na plantadeira ou no trator. Junto com o sensor vai ter um painel. O painel vai mostrar daí se teve, vai demonstrar o depósito das sementes, a distância de uma cova da semente para outra e desculpa que eu estou um pouco nervoso também. E o principal da nossa ideia é ter a compatibilidade com qualquer plantadeira ou qualquer trator. Não precisa ser esses mais novos, com mais tecnologia, pode ser o mais antigo, para facilitar a vida também do próprio produtor. Pode passar para mim, Robson, por favor. Tá. O diferencial inovativo é que já existe esse produto no mercado, só que a gente quer fazer um muito mais barato. Pelos cálculos que a gente fez, dá para fazer com uns 3 mil, a gente consegue fazer. Imagina você ter no mercado um produto custando uns 5, se a gente fazer por 3, vender por 5, por 6, e com a mesma qualidade dos outros que custam 10, 12, 14. As pessoas vão querer o produto mais barato, que tem a mesma qualidade dos mais caros. E esse seria o nosso projeto. Parabéns, comandante. Agora, depois do Rofes, creio que é o João Peterson, né? Opa, boa noite. Deixa eu começar a apresentação.
Todo mundo consegue visualizar? Sim. Eu esqueci o atalho. F5. Então, primeiramente, boa noite. Então, eu vim apresentar a minha ideia de negócio. E, meu nome é João, sou da turma de Gerente de Controle de Automação de 2017. Não ficou em tela cheia? Eu vou apresentar assim, se não tiver problema, que eu não sou familiarizado com o LibreOffice aqui na impressa. Então, Acho que você tem que ir lá naquela aba exibir, cara. Lá em cima, exibir, a terceira. Slides. Sim, aí, tem razão. Não deu. Mas está dando para enxergar. Está dando para enxergar, né? Tudo certo. Então tá, vamos para a ideia de negócio. Então a minha ideia se chama Type Driver, que é um jogo de palavras entre um pendrive, né, e type, que seria digitar. E ela se trata da automação programática de tarefas em computadores. Então, o que isso significa? Significa basicamente que, algum ponto na nossa vida, todo mundo já já chegou em uma situação em um computador que precisou repetir a mesma tarefa várias e várias vezes. Então, digitar uma planilha, digitar dados no sistema, não sei, às vezes fazer uma configuração de computador, aí quem trabalha com TI, às vezes precisa mexer com 1, 2, 4 computadores e fazer a mesma tarefa em cima deles. É uma coisa maçante e frustrante, porque o computador, na teoria, ele deveria ser fácil, ele teria que ajudar a gente. Mas esse geralmente não é o caso. Então, qual a resposta? A resposta, tem várias respostas. Você pode automatizar tarefas de forma programática, realmente, né? Então, você cria o teu software, ou você corre atrás de um software pré-pronto que trabalha com o que você trabalha, por exemplo, uma planilha Excel, ou você contrata alguém, que geralmente, para o uso pessoal, não existe. E qual seria a solução? A solução é trazer um equipamento que possa dar essa capacidade para que as pessoas possam ter um nível de automação ali de tarefas, né? Mas sem precisar necessariamente baixar lá o Visual Studio ou, sei lá, uma embarcadeira da vida e realmente fazer um software do zero, né? E ainda mais que isso não funciona a nível de hardware. Então aqui, meu Deus, meus slides não estão passando. Vou passar aqui, que é mais fácil. Então, realmente, fica complicado a nível de hardware, né? Então, o equipamento, que se parece com mais ou menos isso daqui, é uma imagem que eu puxei do AliExpress. Eu não tive tempo de fazer um protótipo, então essa é a visão do produto, né? Então, seria basicamente um dispositivo USB parecido com um pendrive, que ele se conecta com o seu computador e ele emula o teclado. Então, qual a ideia? Você vai programar ele para que ele faça uma tarefa que você poderia fazer digitando no teclado. Meio difícil de pensar em talvez como isso funciona, mas tecnicamente até que é relativamente simples. Então, digamos que você queira digitar vários dados em um sistema. Você tem lá uma paginazinha, tem 5 campos, e você precisa digitar o número crescente de 1 a 5 dentro de cada campo. Então, imagine fazer isso 20 vezes por dia. Então, isso daqui pode fazer essa tarefa de forma automática, de forma programática. Você pode programar um scriptzinho que faça isso, daí, então, você baixa nesse dispositivo, você tira do seu computador, coloca no modo de execução e insere no outro computador para que ele possa fazer a tarefa. Como se fosse você digitando no teclado ao vivo ali. Só que de forma, claro, muito mais rápida, muito, muito mais rápida. Mas ele não serve também só para isso. Então, como ele tem essa capacidade de digitar as coisas, então ele pode armazenar e cuspir dados, né? Isso é especialmente legal para quem tem, às vezes, 1002 tipos de informações sensíveis, não guarda tudo isso na cabeça e, às vezes, acaba guardando em software. Então, por exemplo, logins e senhas, número de alguma coisa, eu não sei, existem vários tipos de informações sensíveis, né? E
poder armazenar isso no software, dentro do computador, é uma coisa assim que hoje em dia é seguro, mas ainda assim, em grandes empresas, ou em alguns casos específicos, continua sendo sensível a ataques, né? Então, você guardando esse tipo de informações em um hardware, então é muito mais difícil uma pessoa atacar ir lá, pegar da tua mão e levar para um laboratório e tentar extrair os dados à força do teu dispositivo, né? Então, ele também vem para isso, para dar essa solução de armazenar dados sensíveis e poder reproduzir esses dados quando necessário. Então, você vai fazer o teu login lá, por exemplo, no currículo Lattes, é uma informação que geralmente você não guarda na cabeça. A gente vai lá, acessa a cada 3 meses, quem sabe mais do que isso, e acaba não guardando. Eu, pessoalmente, não gosto de armazenar no Google Password a minha senha, não gosto de entrar lá e o navegador autocompletar, então eu acho, para mim, que seria muito legal armazenar esse tipo de informação no hardware específico. É difícil fazer uma pesquisa de mercado em cima disso, porque é uma solução muito específica, mas isso me atrai. Então, o que eu consegui achar que já existe no mercado é um equipamento chamado Malduino. O Malduino é um equipamento que faz a mesma funcionalidade, só que ele é orientado à execução de código malicioso. Então, você pode realmente programar qualquer coisa nele, e ele pode atuar aí como uma forma de ataque físico a máquinas, o que é uma coisa bem perigosa. Mas nesse caso não, porque a solução consiste do equipamento e de um software para você fazer, programar, gravar esse código no equipamento e também fazer a depuração, para ver se está tudo funcionando certinho. E ele coloca ali uma barreira para evitar a execução de código malicioso, botando funções pré-prontas para você, de forma que você não possa fazer tudo que você quiser, né? Então, vai ter funções prontas para você trabalhar com planilhas, para você trabalhar com texto, para armazenar senhas, você precisa fazer uma execução de programas rápidos aí, quando está formatando várias máquinas, enfim, várias possibilidades, e que ele dá de forma fácil para você. Eu acho que basicamente seria isso. Então, surgiu aí a ideia a partir de uma necessidade que eu tive, que é das senhas, e também para você trazer aí uma solução para quem se estressa bastante, às vezes trabalhando com o computador, sendo que não deveria ser uma coisa tão difícil, certo? Então, muito obrigado pelo tempo. Perfeito, querido. Se quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Depois a gente faz comentário. Agora é o Lipe, comandante Lipe. Boa noite, professor. Boa noite a você que está aqui na apresentação. Então, professor, eu estou sem meu computador, eu não consigo apresentar o slide, mas eu foco em celular e eu fico um pouco limitado. Assim. Eu tenho aqui no Drive, mas se os senhores quiserem, eu posso mostrar. Mas se puder, Você mandou ela lá no Drive? Oi? Você colocou a sua apresentação no Drive da minha matéria? Sim, sim. Então, espera aí que eu vou projetar para você, só um instantinho. Ô, Lipe, eu não estou achando aqui não, cara. Aqui tem os slides do Eloir e do Hoffers, do Daniel Godoy e da Bianca e do Igor. Eu ponho aqui, tá tranquilo. Você consegue colocar? Você tem o link da pasta aí, cara? Eu te mando aqui. Te mando o link aqui agora pelo chat.
Tá dando para ver todo mundo? Mandei o link para você aí. Vocês estão conseguindo ver, acompanhar? Ah, você consegue apresentar aí? Então, professor, eu consegui fazer só no Drive, mas eu vou tentar fazer a melhor apresentação que eu consigo aqui no momento e peço desculpa a todo mundo. Tá fazendo eu e o Helder Vinícius. Minha apresentação e meu produto, na verdade, ele é um pouco muito novo, assim, tem uma ideia um pouco que ninguém sabe ainda, sabe? É uma coisa muito nova. E ele é baseado, não sei se vocês já viram falar em Nikola Tesla, da energia fria. Ele é baseado em cima disso. E existe um produto que eu já havia pesquisado, que chama Zen. É um plasma que foi usado já no exército, em guerras, coisas. Mas, enfim, eu tenho que projetar isso numa bobina, que tem o nome de Super Dynamo. Então, eu vou tentar dar uma explicada como é que funciona. O Super Dynamo, ele economiza até 50% de energia na carga dos alternadores de dínamo, em veículos automotivos. No caso, deu uma explicação em média, né, economia. Mas eu já fiz alguns protótipos de produtos, já instalei alguns veículos e tem uma economia muito grande realmente, no mínimo em 30%. E carro, já testei um carro nosso, cara. E teve uma forte diferença aí no desempenho do carro, força. Então vamos lá. Os veículos automotores hoje são base de transporte pessoal e distribuição de cargas no Brasil, sendo responsáveis por mais de 70% do transporte interno de carga, com uma frota de 103 milhões de veículos em funcionamento, registrado com placa no ano 2019, tendo Confederação Nacional de Transporte de 2020. Por outro lado, o consumo de combustível cada vez mais impactante sobre o meio ambiente, além dos custos com petróleo e derivados, que sobem num ritmo acelerado. Normalmente, nos veículos automotores, a energia elétrica é obtida através de um gerador, no caso, dínamo e alternador, em movimento. E energia elétrica que é armazenada nas baterias, para o consumo de diversos equipamentos elétricos do carro. Contudo, a perda de energia na conservação é elevada, além de inconvenientes que muitas vezes a bateria impede que o carro trafegue com máxima potência. Então, nessa que eu consegui colocar o dínamo na bateria, ele tem 2 polos, no caso, e daí o negativo dele no positivo da bateria e vice-versa. Isso eu acho que já tem um bom resultado, mas eu estou tentando ver se eu consigo colocar no alternador, alguma coisa assim, para ver se eu consigo maior desempenho. Mas até então eu coloquei na bateria. E a solução proposta o produto consiste de uma complementação de energia magnética gravitacional, que é MAGRAV. No caso, ainda ela é um pouco nova e um pouco difícil de entender. Então, não é uma energia elétrica que funciona, ela é magnética gravitacional. Continuando assim, envolvendo todo o veículo, que superem muito a eficiência de atuais dínamos e alternadores, disponibilizados nos veículos automotores existentes no mercado. A ideia é oferecer esse novo produto, tanto na forma de peça avulsa a ser instalada em veículos usados, quanto na forma de novos dínamos a serem inseridos em veículos zero no nível nacional. O diferencial indicativo. Atualmente, a energia elétrica gerada por automóveis para carga de baterias vem de mecanismos chamados dínamos e alternadores, que apresentam como desvantagem um elevado fator de perda na conservação energética. O produto aqui apresentado, cujo protótipo já se encontra em funcionamento, tem cerca de 50% menor em relação aos oferecidos no mercado, além de um custo ligeiramente menor, com vida útil bastante superior aos usados atualmente.
serem feitos com base em energia plasmática, representando, no longo prazo, de uma grande economia de combustível para os proprietários e veículos automotivos. Enquanto é isso, professor. Se tiver alguma observação, alguma coisa. Perfeito, comandante. Tem mais alguém para apresentar, gente? Tem mais alguma apresentação? Eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 apresentações, 10 alunos. Parece que era isso para hoje, né? Ah, tá. A Giovana vai apresentar amanhã. Beleza. Beleza. Então, pessoal, vamos aproveitar esses minutos, que nós temos 15 minutos ainda, né? Eu vou falar brevemente aqui o mínimo sobre cada ideia e peço aos colegas da banca aí que fiquem à vontade, né? Para tecer seus comentários aí, mas é só pedindo para observar essa questão do horário. Eu, particularmente, não tenho problema de ficar aqui até 11 da noite, 11h30, né? Antonella e Guto, você me conhece aí, né? Mas os meninos têm que estudar, têm que acordar amanhã cedo, então vamos tentar respeitar o horário da aula. São 10h14 aqui no meu computador. O Ayrton começou com aquela ideia More Health, que é um aplicativo para o controle de medicamentos para idosos, né? A gente conversou bastante sobre isso na aula. Eu esclareci para ele que já existem alguns, inclusive na ITL, a empresa do Gregory e do Luan Cizeski, eles têm um dispositivo mecânico, uma caixinha automatizada, o Antonello conhece, né? Onde você insere vários medicamentos ali, mas é voltado para asilo, não é para ser vendido para o consumidor residencial, não, é business to business, é mais para asilo e hospital, né? Mas a gente está monitorando isso aí, porque, de repente, pode ser que essa ideia do Ayrton depois acabe complementando o produto lá do Luan, tá? De qualquer maneira, nossa expectativa é que com a abertura do núcleo de inovação tecnológica a gente consiga dar um encaminhamento preciso para isso, né? E o Ayrton sabe que tem a ITL aí para ele incubar a ideia dele, tá? Os senhores têm algum comentário? Eu vou pedir só para ser breve, não quero ser deselegante, só para ser breve, porque são 8 ideias, né? Antonello quer falar alguma coisa? Butzer? Itamar? Não, só rapidamente, viu, no caso dessa ideia aí, eu acho que é bem interessante, mas isso que você falou, professor Liu, já tem muitas ideias parecidas de apps que já fazem a mesma coisa, tá? O que eu vou falar rapidamente é o que eu já falei para outros empreendedores que há uns 2 anos atrás vieram me procurar com a mesma ideia. Esse é o segredo e eu encaminhei eles para a Unimed. O segredo disso, na minha visão, seria fazer uma parceria com um hospital ou com uma entidade, um plano de saúde como a Unimed, por exemplo, para que ela consiga conveniar os médicos e tudo mais e convencê-los a usar, né? Pessoal, o Antonello está falhando. Deixa eu dar um pitaco aqui. Falhou, Antonello. Restabelece ali, né? Eu estava... Permito fazer observações aqui enquanto o Antonello volta. Eu estava indo na mesma linha, né? As observações que eu fiz aqui foram exatamente nesse ponto, né? A gente não questiona a originalidade, a customização, enfim. E essas são os pontos que eu vejo como fragilidade, né? Até por já ter alguma coisa. No entanto, o tamanho do público, né, que o produto pode alcançar, ele é animador desse ponto de vista, mas realmente a anotação que eu fiz aqui seria que para ele ter sucesso nessa vida, há uma necessidade de ter a adesão da classe médica, né? Então, a cooperativa Unimed aí seria uma das alternativas, sem dúvida nenhuma. Um hospital piloto, uma universidade que tem um hospital universitário, né? Poderia ser, enfim, pensado em piloto, né? Daqui a pouco, estava pensando aqui, nós temos a Pritec, ela tem um aplicativo aí que envolve agentes de saúde, monitoramento casa por casa. Daqui a pouco caminhar aí para uma transferência de tecnologia e uma
colaboração, enfim. Mas bacana, muito bacana. É isso aí, só para finalizar minha fala, eu acho que estava falando a internet aí. É isso, então, assim, ó, o que eu sugeria é que fosse falar com a Unimed por conta disso, como o Putz também comentou aí, a percepção é a mesma, e aquela parte da pessoa imputar pressão no aplicativo, então é justamente isso que o Putz falou, porque a Prixtec já tem isso, e tem outros aplicativos que fazem isso também, né? A Prixtec tem outros concorrentes aí no Brasil afora, né? Então, o segredo daqui a pouco, assim, o mais rápido, o Itamar tá acompanhando aí, mas assim, ó, tem o Parque Tecnológico de Luzerna que engloba o hospital aí, de Luzerna, daria fazer uma reunião com o corpo médico do hospital e ver se eles acham interessante usar isso, fazer um teste com os pacientes do hospital ali de Luzerna, né, Hospital São Roque. Então, poderia ser esse um encaminhamento aí, a gente fica à disposição. Exatamente, eu acabei pensando tendo a mesma ideia do Antonello. Eu creio que o hospital possa estar nos ajudando aí a gente colocar esse para funcionar lá, né? Beleza. A ideia do Arthur, eu também gostei demais dessa ideia, bastante original, né? E realmente nós fizemos uma extensa pesquisa de mercado aí, eu junto com o Arthur. Existem 2 brokers com esses títulos judiciais, mas é só para ação judicial acima de R$200 mil, coisa grande, né? E aquele dado lá de 78 milhões de ações é um dado do Conselho Nacional de Justiça, um dado agora recente, 2020. Então, vocês vejam, de ação civil, né? Vocês vejam a quantidade de gente que tem dinheiro para receber na justiça. Em outros países, essas pessoas conseguem negociar, né? Baseado na jurisprudência, já sabe que vai ganhar ação, só que a empresa lá fica recorrendo, fazendo chicana jurídica lá, sabe que vai recorrer até o Supremo, vai levar 8 anos, mas vai acabar perdendo, né? Mas como o valor é pequeno, R$8 mil, 4 mil, 5, 15, a pessoa não consegue negociar essa dívida. Eu achei uma ideia muito interessante, né? Já conversei com o Ayrton. Talvez o destino melhor disso fosse conversar com algum banco, o Banco Itaú, com o aplicativo já funcionando para transferir essa tecnologia, né? Mas, por favor, fiquem à vontade aí, vocês também. Bom, da minha parte só, então, né, para complementar, primeiro assim, Arthur, cara, eu quero falar com você, cara, nós precisamos tomar um café aí e conversar, eu achei muito interessante o teu interesse pelo mercado financeiro, tá? Assim, ó, eu acho que dá para tentar fazer a startup rodar, Iliushi, e ao invés de oferecer a ideia para o Itaú, vender a startup para o Itaú depois, entendeu? Aí você já vende com valor agregado, eu acho que essa é a proposta. Aí em Luzerna tem uma startup também, que agora o pessoal está um pouco parado, mas tinha a Lemory Club, que tinha um pouco a ver com isso, que era uma startup que fazia não de créditos, né, precatórios ou coisa assim, mas a ideia era fazer fundos de empréstimo entre pessoas físicas, tá? Então, assim, ó, eu acho que muito bacana a ideia, deu para ver que o Arthur está muito bem informado de como funciona o mercado, falou dos fundos específicos, falou de FDIC, falou de uma série de outras coisas, né? Então, assim, ó, eu gostei muito da fala dele, tá? E, é o tipo de coisa que dá para começar a estruturar e fazer uma pré-incubação, tá? Tem a pré-incubação aí na ITL em Luzerna, né? Tem a pré-incubação, né, em Joaçaba ali também. Então, assim, ó, inclusive, Butz, professor Iliushi, Itamar, vocês estão aí, nós tínhamos que, assim, eu queria fazer uma pesquisa rápida aqui, ó, quem desses alunos da turma do Iliushi aí ainda não conhece a ITL ou ainda não conhece ali a Agir da UNOESC ou ainda não conhece lá o Centro de Inovação? Porque a gente tem que garantir que esses caras todos passem para conhecer os habitats de inovação da região, né? Para ficar ligado nisso aí. Então, se isso não aconteceu ainda, nós precisamos organizar um encontro, alguma coisa. Eu sei que a pandemia agora está dificultando, mas eles precisam conversar com a gente aí, nem que seja um por um, que a gente combine para ir tomar um café, para a gente mostrar e tal, como a gente sempre faz aí com várias pessoas, empresários e outras pessoas da região, né? Porque, assim, as ideias estão muito boas, não só do Arthur aí, com o Arthur, cara, me procura, eu preciso falar com você, tá? Mas outras ideias aí também. Então, só para a gente fazer essa pesquisa rápida, professor Iliushi, porque a gente precisa garantir que esses caras todos aí, esses garotos e garotas, conheçam aí os ecossistemas de inovação que tem na região. Agradeço, comandante. A ideia é sempre levar, né? Eu sempre levo, no começo da disciplina, para conhecer a ITL. Mas agora, com a pandemia, o que eu fiz foi apresentar, falar, né, sobre o ecossistema, Polo Inovale, mas fica difícil da gente organizar até
Tem vários alunos que voltaram para suas cidades de origem, tem aluno em São Paulo aí, o Hoff está lá em Maringá, Hoff, esqueci, no Paraná, então fica difícil da gente organizar essa visita presencial. Na virtual, eu vou pensar na sua ideia e, de repente, a gente faz visitas aí, organiza, né, um evento, de repente até no horário da aula, né, Antônio? Apesar de que 9 da noite é meio tarde, né, Itamar, mas, de repente, a gente organiza alguma coisa aí. Quer falar alguma coisa, comandante Butz, ou podemos passar para o próximo? Então, agora é a ideia da Bianca e do Igor, que é o Pet Care, que é aquele aplicativo. Eu chamo a atenção que, dando essa disciplina, aí eu tenho a oportunidade de conviver com muitas ideias, né? Eu tenho um banco aqui com todas as ideias dos alunos desde 2015, e é a terceira ou quarta vez que aparece essa ideia de um aplicativo para pets. O aplicativo deles tem diferenciais muito importantes, tá? Inclusive, tem um aluno, João Pedro Fiorin, que vocês conhecem, né? Ele montou um protótipo que eu estou analisando, fazendo a prospecção tecnológica para ele ir atrás da patente, que é um aplicativo que ele, um equipamento, que você coloca um tubo com 7, 8 quilos de ração, e ele tem umas rosquinhas, você programa ele pelo celular e ele administra ali todo dia 200 gramas pela manhã de ração, 400 gramas pela tarde, o que você programar, tá? Mas ele não tem vamos dizer, esse feedback de quanto que o animal está comendo, ele não tem essa capacidade de monitoramento que o aplicativo da Bianca e do Igor prevê, né? Então, eu estava até pensando em chamar o João Pedro um dia para conhecer eles, né? Quem sabe eles não consigam desenvolver aí algo mais robusto, né? Mas eu passo a palavra para vocês aí, para vocês fazerem seus comentários. Eu gostaria aqui só de comentar bem rapidamente, né? Quando vi a apresentação, imediatamente eu fiz essa associação, né, de que o aplicativo, enfim, ele vai ter que ter uma conexão, uma interatividade com alguns equipamentos, né? Então, essa linha tem que ser pensada junta, né? E a propósito disso, né, eu já vi que essa é uma tendência, não há como não, até porque esse mercado ele está muito em evolução, né, os cuidados com pets, assim. Essa semana mesmo, no fim de semana, aí, assistindo alguma coisa na TV, eu vi um plano de saúde que está estendendo, que é um plano de saúde para humanos, que tem pets como dependente, né, para você ver. Então, daqui a pouco a gente está pensando assim, em coisas, né, que são, né, no primeiro momento impactantes, mas a disrupção vem assim, né? Ela precisa de olhar fora da caixinha mesmo, e acredito que esse é o caminho, né? De novo, quando se fala em prototipagem, né, vamos em frente. Nós temos mecanismos aí em casa, em incubador aí, que são ideais para isso. Nós precisamos dessas ideias aí para crescer. E a prototipagem, da forma que a gente está se propondo a fazer, talvez seja uma grande oportunidade para, de forma barata, aí, talvez trazer algumas soluções já, para que no visual fiquem mais fáceis, né, para a gente orientar e tomar de decisão. Perfeito, comandante. Agradeço. Itamar, tem algum comentário? Podemos passar para o próximo? Podemos passar sim, professor. Então, a ideia da Lorena e da Maria Carolina, né, quando elas me apresentaram, já tem 3 semanas, me chamou a atenção o tamanho da demanda reprimida no Brasil, né? Então, é um mercado potencial gigantesco. A questão é justamente conseguir fazer a ideia delas em escala industrial com um custo baixo, porque parece-me que, pelo atual desenvolvimento, né, isso demandaria algum tempo aí conseguir produzir essas próteses, ainda mais com essa tecnologia mioelétrica, com um valor que a maioria do povão aí, o pessoal que tem problema, né, que falta mão, falta perna, conseguisse comprar. Essa é uma realidade que a maioria das pessoas no Brasil que tem esse tipo de deficiência realmente não tem condição. Senhores, por favor. Sobretudo as camadas mais pobres, enfim, né?
Na rápida pesquisa que fiz aqui, eu não consegui dados concretos, né, mas enfim, e até da experiência, você acaba constatando, né, que a maioria das próteses são estéticas, não funcionais, né? Elas só estão ali para preencher um vazio, elas só estão colocadas, enfim, mas é muito raro você ver alguma movimentação ou possibilidade de manipular, enfim, ou se apoiar. As pernas mecânicas são mais funcionais, afinal de contas elas fazem essa. Agora, os braços mecânicos, mãos mecânicas, né, enfim, as próteses de forma geral, elas são rígidas, têm funcionalidade, enfim, então entendo que há uma oportunidade muito interessante, né? Contem conosco aí por desenvolvimento dessa ideia. Agradeço, comandante. Senhores, pode passar para frente ou vocês têm algum comentário? Antonello e Itamar? Pode. A ideia... Desculpa, então, acabei. A ideia também, como você falou, a ideia é fantástica, acho que tem que acompanhar, tem que tentar fazer mais projetos de pesquisa e grupos de estudo. Tem o professor Ribas, que tem isso, como o Butzen comentou, e tem também o professor Escolaro, que é da UNOESC. Eu lembro que numa feira Gera ele mostrou um projeto de eletrodos no braço, bem com o que elas estavam falando aí. Os eletrodos captavam a informação, então quando você mexia o teu braço aqui, a mãozinha, a prótese da mão mexia também, sabe? Então, eu acho que assim, ó, dá para conseguir o contato do professor lá e ver, e fazer, de repente, um grupo conjunto de estudos aí, dentro da nossa região aí, para desenvolver ideias como essa aí, que sem dúvida eu acho que são o futuro, né? Com toda certeza. Eu creio até que o filho do Moisés fez um teste, né? O Benjamin fez um teste com uma mãozinha dessa desenvolvida na UNOESC, se não me engano. Verdade. Eu consigo, Agradeço. eu mando para... Daniel, o Daniel tem o app lá de aprender inglês, né? A ideia me pareceu bastante bem modelada, eu chamei a atenção a ele. Existem no Facebook, no Instagram, alguns sites onde você paga por mês para ficar conversando com gringos. Esses gringos não são professores, né? São americanos lá, ingleses, e eles recebem uma quantia X lá para ficar de prosa com o brasileiro, quantas horas você quiser por dia. Mas é bastante diferente da plataforma que ele prevê, né? A plataforma dele é muito completa, oferece uma série de alternativas para o cara, se o cara quiser assistir filme, quiser ver notícia. Então, eu vejo aí um potencial muito grande por causa da demanda pelo inglês no Brasil, que é gigantesca, né? E seria um aplicativo muito barato, né? Aliás, o aplicativo é um grande veio, né? Todos fiquem à vontade aí para... Gostei muito dessa ideia também. Vou tomar a liberdade de buscar aí o aluno para passar algumas impressões que eu tenho e, eventualmente, dar algumas outras sugestões, a livre escolha dele adotar ou não. E me proponho a chamar o meu primo também, que é um dos professores do inglês do IFC. Tem uma vasta experiência, né? Morou fora do país, né, por vários anos, é professor, né, credenciado lá da Cambridge School, enfim, acho que tem muito a contribuir aí com você também. Perfeito. Podemos passar para o próximo? Então, é a ideia do Eloy, do Hoffers, né? É o equipamento lá para ser sensoriamento do plantio. A apresentação deles ficou muito boa, eles estavam nervosos à toa, porque aqui todo mundo é amigo, né? E eles dominam muito a ideia. O Hoffers, inclusive, tem uma empresa incubada. Ele está, eu não sei o nome do termo correto, está suspenso por causa do Covid, né? Mas a empresa dele, inclusive, foi aceita na ITL, só não está funcionando, ou ele está lá no Paraná por causa do Covid. Mas já existe esse equipamento. Você vai comprar uma máquina agrícola, ele tem, inclusive, informações preciosas sobre o mercado, né? 950 mil máquinas em funcionamento hoje no Brasil. Você vai comprar uma máquina, você pode comprar esse dispositivo, só que o preço deles mais barato, R$12 mil. Então, o que o Hoffers desenvolveu com o Eloy está em torno aí de 3, 4 mil de custo. Então, você poderia vender por 6 mil, né? A ideia, claro, seria depois negociar isso com a Massey Ferguson ou com a John Deere, com alguma dessas aí, para eles oferecerem isso
à venda e eles oferirem aí os royalties, né? O usual aí, 1% de royalties, você já daria para eles uma grana por mês aí que eles poderiam viver tranquilo o resto da vida, né? Mas essa ideia a gente vai monitorar, todos podem tecer seus comentários aí à vontade. Essa é uma área que tem um particular interesse, né? Nós temos pela frente aí uma empreitada muito grande, eu vou colocar em primeira mão aqui para você. Ela não está ainda, como é que eu vou dizer assim? Formalizada. Ela só não está formalizada, mas ela já está viabilizada, ela vai acontecer, né? Através do deputado federal, Pedro Zay, ele liberou uma verba, uma emenda parlamentar na ordem de R$1 milhão para desenvolvimento de equipamentos. Esse desenvolvimento vai acontecer no Campus Luzerna. A princípio, a parceria é a Campus Luzerna e a Fazenda Experimental do Campus Concórdia. Nós ainda nesse mês vamos viajar para ter o contato com o detentor das patentes e de alguns protótipos. Nós vamos desenvolver a tecnologia e muito provavelmente vai ser transferida, ou ela vai ser aberta ou ela vai ser transferida para uma dessas empresas, né, em troca de pequenos royalties aí, mas a ideia é justamente essa, ter equipamento mais em conta para atender pequenos produtores, né? Ele tem um foco, né, num segmento de produção, que são as agroflorestas, mas é muito bacana essa iniciativa. Muito bom que nós temos alguns alunos pensando nesse segmento. Vamos conversar. Eu só peço perdão a essa dupla, porque justamente na hora que a apresentação dele estava engrenando ali, eu acabei tendo uma queda de conexão aqui, eu sei alguns minutos fora e eu acabei não vendo toda a apresentação. Como está gravada, depois eu vou solicitar aí ao colega Luiz, passa para ter os detalhes ali da apresentação. Mas, parabéns. Agradeço, comandante. Itamar e Antonello, vocês têm alguma consideração? Podemos passar? Então, João Peterson, Type Drive. Então, professor, assim, Fica à vontade. Fica à vontade, Antonello. Quer falar? Parece que a conexão do Antonello está... Bom, vamos falar do Type Drive. Eu achei que tinha travado. Não, rapidão, então. Não, só para falar que, assim, essa questão do implemento de conferência, tá cortando o meu aí, estão me ouvindo? Mas só para dizer que dá para... tem a parte de câmeras que dá para incluir também no equipamento, também que hoje o custo está muito baixo, tá? Depois a gente pode trocar uma ideia se for o caso. Obrigado. Beleza. O João Peterson teve essa ideia do Type Driver, né? Ele citou alguns exemplos ali, e eu vou tomar a liberdade de citar para vocês o exemplo para qual a ideia dele seria perfeita. Eu, ano passado, vocês sabem, na minha dissertação de mestrado, na minha pesquisa, né, recebi da Prefeitura de Luzerna 440 planilhas de Excel. Cada um aí, mais ou menos, com cerca de mil linhas de dados. E eu tentei baixar um macro da própria Microsoft, que você baixa, para unir todas elas num arquivo único. Mas ele unia de uma maneira... Eu tentei, eu segui o manual, mas ele não fazia o que eu precisava. E aí eu tentei comprar uma solução paga, custou acho que $20, também não fez. E é exatamente a demanda que a ideia do João Peterson faria, né? Esse pendrive dele aí, a gente conectaria, e ele cria um teclado, e você pega os arquivos, por exemplo, decide como que você vai passar informações de um para o outro, e ele faz isso com perfeição da maneira que você determinar. Outro uso, às vezes a gente, já aconteceu comigo, acho que todo mundo aqui, você pega, às vezes, tabela, informação xerox, e aí, mas você só tem papel, e aí você tem que passar para o computador, né? Então, o aplicativo dele serviria... São demandas muito específicas e muito variadas, né? Mas a ideia seria suprir exatamente esse tipo de demanda loucas aí, que cada um tem um aí que são, vamos dizer, não são nada padronizadas. Fiquem à vontade.
Antonello? Rapidamente, essa ideia do aluno, assim, ela é super condizente com o que o mercado busca, tá? Eu até recentemente visitei uma empresa aqui da região, que é um escritório de contabilidade que usa esses robôs e compra uma solução de fora, inclusive é uma solução paga em dólar e é cara, justamente para fazer scripts e automatizações de cliques, tá? Robôs de cliques que eles chamam. Então, só para falar para o aluno, se ele quiser me procurar também, assim como o Arthur, me procura, eu quero falar com você. Mas a gente tem demanda para ir negócios já para poder encaminhar soluções desse tipo aí. Então, para o aluno, assim, eu não sei se ele está pensando em fazer esse pendrive para programar em Python ou coisa assim, mas Python é uma linguagem que tem várias facilidades para esse tipo de coisa, tá? E fazendo um sistema que gere esses cliques autônomos, não precisa nem ter o pendrive físico, tá, para fazer um script e que cria um teclado virtual, pode ser no próprio programa do computador, é como as soluções comerciais hoje funcionam, mas tem espaço no mercado para outras soluções mais baratas, tá? Dentro daquela linha de fazer algo da mesma qualidade, que seja mais barato, acho que tem muito espaço ainda no mercado. Inclusive, ter interesse é uma coisa que eu, inclusive, já pensei em desenvolver, tá? Então, se o aluno quiser algum apoio, alguma força, trocar alguma ideia, vamos tomar um café também aí, porque me interessa, é uma coisa que eu posso, inclusive, colaborar aí de alguma maneira, né, ou iniciando ajuda na programação, ou coisa assim, porque é uma coisa que com certeza tem mercado aí, essa automatização. Já que eu falei, preciso terminar, né? Eu tive que digitar na mão. No caso, a minha namorada gastou aqui algumas semanas digitando juntando essas 440 planilhas na mão, tá? Então, com certeza tem mercado aí. É uma ideia sensacional. Se ninguém tem mais alguma coisa para falar, vamos para a última, que é o Super Dínamo, que é a ideia do Lipe, né? O Lipe me apareceu com essa ideia, tem ainda, não sei, um mês atrás. Ele e o avô dele, né, Lipe, parece que construíram esse Super Dínamo e está rodando no carro de alguém da família dele, aí não sei quem. O fator de perda aí do alternador num carro tem um fator de perda aí, né, 20%, alguma coisa. E esse Super Dínamo que eles criaram lá, essa perda é 50% menor, né? Então, a ideia é sensacional, né? Inclusive, essa daí, com certeza, tem que ser protegida por patente, tá? Viu, Lipe? Já falei isso em sala, mas volto a lembrar que isso a gente tem que proteger com patente mesmo. Fiquem à vontade aí. Esse era o meu comentário ilustre, né? Que esse protótipo já está rodando e se eles tiverem, eu não sei se eles já tiveram acesso aí às medições referentes à geração e perdas, né, para comprovar essa informação. Se isso já está minimamente comprovado, se esses dados são, né, reais e replicáveis, a primeira conversa que eles devem ter não é com nenhum de nós, é contigo aí, é para encaminhar, se eles quiserem o apoio do IFC, pode explicar que através do NIT esse processo de proteção ele é totalmente financiado, né? Como nesse caso não há nenhuma relação de utilização das nossas instalações, é um processo que, como aluno, enfim, não gera custo, né? O Wilson, acho que já explicou isso para eles, né? E de qualquer forma, a nossa estrutura está à disposição para isso, né? Mas de toda forma, a proteção é o ponto fundamental aí para que essa condição seja definida para proteger o inventor, né? Porque a exposição disso, né, sabe que ao expor começa a contar o tempo, não importa para quem, né? Uma vez pública a demonstração, qualquer professor pardal que vê aquilo, entender o princípio e se antecipar na formalização da proteção vai ter os direitos garantidos. Então, é uma situação bem delicada e que precisa de orientação para proteção, né? Todos, essa dica é para todos. Perfeito, comandante. Agradeço. Antonello, Itamar, tem algum comentário? Não, isso é isso, como você comentou, encaminha já a proteção pelo NIT, né, tem o Núcleo de Inovação Tecnológica. Nesse caso, o Butsen, como não teve participação em projeto do IFC, pelo que eu entendi, não teve, né, ele não precisa deixar nenhum percentual para a instituição, nem de royalty, nem nada assim, né, o IFC consegue proteger sem custo, né, ou enfim, é um custo mínimo só das taxas, né, acho que eu não sei como é que funciona, mas o que é isso aí, ele tem que correr para proteger isso o quanto antes, né?
essa é uma condição que o Rafael e o Yushin já sabem explicar isso melhor que eu, mas seria até mais barato para eles, né, utilizar o IFC como parte desenvolvedora para ter gratuidade completa disso, e talvez custar míseros royalties a ele, né, do que ter que arcar com esse processo que é caro. Né? Se ele for por conta própria, é um processo caríssimo, embora lá na frente possa ser altamente recompensador, é um processo caríssimo para imediatamente alguém que não tenha a estrutura necessária para essa proteção ser colocada na prática, talvez seja um investimento muito alto no começo. E como envolve, né, uma solução para a indústria mundial, né, é muito provável que alguém, alguma subsidiária, enfim, veja, você começa o seu processo de proteção no país para o país, e daqui a pouco uma multinacional dessas leva isso embora, protege para o resto do mundo, e fica restrita, né, as nacionais aqui, eventualmente, enfim, falando onde pode chegar a coisa, né? Perfeito, é isso aí. Só lembrando, se ele quiser conversar com alguém que já fez esse tipo de coisa, patente, proteção e tal, tem 2 pessoas aí em Luzerna, tá, que ele pode conversar, que é o Rafael Patzlaff, tá, sem abrir a ideia dele, claro, mas conversar sobre o processo de proteção para entender. O Rafael Patzlaff teve, eu acho que foi a 4ª patente, Butsen. Ele me falou na semana passada que teve a 4ª carta patente dada, né, porque ele tem mais de 20 pedidos, mas a carta patente demora 7, 8 anos. Parece que a 4ª carta patente foi concedida semana passada para ele, 2 semanas atrás, e outro é o Severino Dedéia, que é outro cara que entende bem disso aí, porque eles já fizeram pedidos de patentes das máquinas que eles desenvolveram, né? Severino, né, que o pessoal conhece aí, senão a gente pode conseguir o contato. Enfim, tem advogados também, que ali dá assessoria para a gente no Centro de Inovação, aí a ITL também, né? O Itamar deve ter os advogados aí que prestam serviço de assessoria na área de propriedade intelectual, que daí sem custo você pode conversar, bater papo para tirar alguma dúvida eventual que você tenha, né? Sem, claro, abrir o teu projeto, né? Mas é importante entender como é que o processo funciona. Perfeito. Então, pessoal, eu, em primeiro lugar, gostaria de me dirigir aos alunos dizendo que vocês me deixaram muito orgulhoso essa noite, tá? Com as apresentações. Mesmo aqueles que acham que estavam nervosos, apresentaram muito bem, tá? O Lipe teve um problema aí, né? Ter que apresentar pelo celular, mas a gente conseguiu ler ali a apresentação dele. Vocês me deixaram realmente muito orgulhoso, tá? A nota vai ser condizente aí. Fiquem tranquilos. Dessa vez, eu vou ser bastante generoso. Para mim é um momento de muita felicidade, né? Essa é não me recordo agora, a 8ª ou 9ª vez que eu leciono essa disciplina, né? E a turma de vocês, todas as turmas têm ideias ótimas, tá? Mas a turma de vocês realmente foi um extrato muito bom. Isso porque ainda tem uns 4 ou 5 alunos que ainda estão em fase de finalização da ideia deles. Provavelmente, semana que vem, nós vamos organizar de novo. Vou convidar os senhores de novo, se os senhores tiverem à disposição, né? Não sei se vão ter a disposição de poder participar novamente. Mas a gente combina, né? A matéria é segunda e terça à noite. E aí a Giovana já falou que vai apresentar, de repente a gente marca tudo para segunda que vem, porque tem mais um volume bom, tá? Já são 10h48, seria até deselegante da minha parte querer prender a atenção de vocês aqui mais. Eu só tenho a agradecer aos 3 colegas aí, Butsen, Itamar e Antonello, por terem aceitado, né? Realmente nos deixam muito felizes aí. É sempre importante para os alunos, nessa fase, apresentarem a ideia para pessoas de fora, porque tem essa preocupação maior de expor com clareza, que é diferente de ficar expondo em sala de aula, tá? Então, nesse sentido, é muito importante a presença de vocês 3 aí, claro, além do feedback que vocês deram aí. Eu anotei tudo que vocês falaram, tá? O Butsen, Antonello, Itamar. Depois a gente vai conversar com calma sobre esses encaminhamentos possíveis aí para as ideias deles, tá? Eu agradeço a presença de todos. Vou encerrar a aula, está muito tarde já, 10h49. Um abraço. Obrigado a todos e até amanhã.